Olá, amados, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje uma palavra que se encontra em Provérbios, no capítulo de número 6, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Amém? O versículo 20 começa dizendo assim: Filho meu. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que esse versículo está destinado a um grupo específico de pessoas. Existe aqui no versículo 20 um público-alvo. A Bíblia diz assim: Filho meu. Essa passagem aqui é destinada aos filhos de Deus. Aí eu te pergunto, será que eu e você somos filhos? Todo mundo é filho de Deus? A palavra do Senhor nos diz que todos somos criados por Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Para sermos considerados filhos de Deus, a palavra do Senhor exige que nós preenchamos alguns requisitos. E um deles, e o mais importante, se encontra em João. Veja o que diz a palavra do Senhor em João, no capítulo 1, no versículo de número 12. O que eu devo fazer para ser considerado filho de Deus? João 1,12 diz assim: Mas a todos quanto o receberam, a Bíblia aqui falando acerca de Jesus, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para ser filho de Deus, é necessário receber a Cristo. Para ser filhos de Deus, é necessário crer em Jesus Cristo. Então o versículo começa dizendo assim: Filho meu. Mas ele continua e diz mais, e diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. A ordem das coisas aqui é importante, perceba. Primeiro a Bíblia diz assim: Filho, depois diz assim: guarda o mandamento de teu pai. Repito e preste atenção. A ordem das coisas aqui é importante. A Bíblia diz primeiro filho e depois diz guarda o mandamento. Primeiro eu tenho que ser filho para depois guardar o mandamento. O que eu tenho visto hoje é que muitas pessoas guardam o mandamento, mas que não são filhos. Muitas pessoas hoje que guardam o mandamento apesar de não crerem em Jesus Cristo. Exemplo, a Bíblia diz: não matarás. Te pergunto, é um mandamento? É um mandamento. Agora, quantas pessoas eu e você conhecemos que não matam, mas que também não creem em Jesus Cristo? Não é verdade? Quantas pessoas não roubam, que também é um mandamento, mas também não creem em Jesus Cristo? Quantas pessoas não adulteram, mas que também não creem em Jesus Cristo? Ou seja, elas guardam o mandamento, mas não creem em Jesus Cristo. Como eu disse aqui, a ordem é importante. A Bíblia diz assim: Filho meu, guarda o mandamento. Primeiro eu me torno filho, para depois guardar o mandamento. Você sabe por quê? Porque se eu guardo o mandamento, mas não sou filho, isso não me adianta de nada.
Quantas pessoas eu e você já ouvimos dizer que, quando questionadas acerca de se acham que irão para o céu, se falecerem no dia de hoje, e elas respondem: eu irei, se o céu existir, eu irei para o céu, pois eu não mato, eu não adultero, eu não roubo. Mas assim também como ela não faz nenhuma dessas coisas, ela não crê em Jesus Cristo. Existe um caso, um exemplo fantástico na Bíblia Sagrada a esse respeito, que se encontra em Atos. Atos, no capítulo de número 10. Veja o que diz em Atos, no capítulo de número 10. Uma história curiosíssima. Atos, no capítulo 10, vai falar acerca do centurião Cornélio. Um homem que não era do povo de Deus. A Bíblia diz assim, Atos, no capítulo 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha, veja as características desse homem. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E esse, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Perceba que aquele homem era um homem bom. Perceba que aquele homem dava esmolas ao povo. Perceba que até mesmo diz a Bíblia que as orações daquele homem, mesmo não sendo parte do povo de Deus, diz a Bíblia que as orações dele eram ouvidas por Deus. Aquele homem era um homem bonzinho. Aquele homem era um homem que não fazia mal às pessoas. Aquele homem era um homem que até mesmo tinha suas orações ouvidas por Deus. Mas, no entanto, Deus aparece para ele numa visão e diz algo interessante para ele. Deus aparece para ele e diz assim: Este está com certo Simão, um curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Ele te dirá o que deves fazer. Diz a Bíblia que aquele homem que não pertencia ao povo de Deus, um anjo aparece a ele numa visão e diz para ele ir até a casa de Pedro, porque Pedro tinha algo para dizer para ele. Aquele homem tinha que enviar alguém até a casa de Pedro para que Pedro viesse até a casa dele e dissesse algo para ele. E se você ler o capítulo 10 do livro de Atos, você vai ver que assim aquele homem faz. Cornélio manda um de seus servos até a casa de Pedro, e Pedro então vai até a casa de Cornélio. E Pedro começa a expor a ele a história de Jesus Cristo. A história do sacrifício de Cristo. Perceba, aquele homem era um homem bom. Aquele homem era um homem que não fazia mal às pessoas. Aquele homem era um homem que tinha suas orações respondidas, mas isso não era suficiente. Se aquele homem morresse daquele jeito, ele iria para o inferno. Então Deus aparece a ele e diz assim: Ei, Cornélio, eu tenho visto seu esforço. Tenho visto que você tem sido um homem bom, mas isso não é suficiente. Te falta uma coisa. Te falta alguma coisa que Pedro vai te dizer o que é. E Pedro então chega até a casa dele e fala para ele acerca de Cristo. Aquele homem era um homem bom, mas era um homem que não conhecia a Jesus Cristo. Não importa se você é um homem ou uma mulher bom. Não importa se você é um homem bom ou uma mulher boa. Se você não conhece a Cristo, isso não te adianta de nada. Você não é salvo por aquilo que você faz, mas você é salvo por aquilo que Cristo fez. Amém? Então veja a importância. A palavra do Senhor diz: Filho meu, guarda os mandamentos. Você primeiro tem que ser filho, para depois guardar os mandamentos. Porque se você guarda os mandamentos sem ser filho, isso não te adiantará de nada. Amém? Mas o versículo continua. Ele vai dizer assim:
Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Vou repetir. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Perceba que o Senhor aqui está pedindo que a gente guarde a sua palavra em 2 locais diferentes. Repito mais uma vez. Ata-os onde? No teu coração, e pendura-os onde? No teu pescoço. Deus manda que guardemos a sua palavra no nosso coração e também no nosso pescoço. E a ordem aqui também é importante. Qual vem primeiro, o coração ou o pescoço? Repito, ata-os perpetuamente onde? No teu coração. Depois que eu guardo no meu coração, aí a palavra do Senhor diz assim, e pendura-o no teu pescoço. Quando a Bíblia fala de guardar a palavra do Senhor no coração e pendurar ela no pescoço, quando ela diz coração, está falando de algo interno. Quando ela diz para pendurar elas também no pescoço, está falando de algo externo. Como eu disse, primeiro fala de coração e depois fala de pescoço. O que eu aprendo, em primeiro lugar, Deus manda que guardemos a sua palavra no coração. Primeiro devemos guardar a palavra do Senhor no coração. Porque quando eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, isso vai extrapolar as fronteiras. Quando eu guardo a palavra do Senhor internamente, isso também se manifesta, isso também reflete externamente. Mas o que eu tenho visto hoje é que muitas pessoas estão tentando inverter essa ordem. Muitas pessoas hoje em que estão pendurando primeiro no pescoço, para depois guardar no coração. Muitas pessoas que primeiro estão pendurando a palavra de Deus no pescoço. Como eu disse, coração algo interno, pescoço algo externo. O que eu aprendo? Muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida de aparência. Muitas pessoas hoje que, se você olhar para elas, elas até parecem ser cristãs. Elas têm aparência de cristão, mas somente a aparência. Jesus nos alertou acerca desse tipo de pessoas. A palavra do Senhor, Jesus nos diz acerca dos sepulcros caiados. Pessoas que têm uma beleza externa. Pessoas que têm uma aparência externa, mas não têm nada de Deus internamente. A palavra do Senhor diz acerca de pessoas onde as palavras estão perto da boca, mas os sentimentos estão distante do coração. Em primeiro lugar, devo guardar a palavra do Senhor no meu coração. E quando eu faço isso, ela se manifesta, ela vai se exteriorar para que as pessoas no mundo vejam a meu respeito que eu sou um filho de Deus. Quando eu guardo no meu coração, Deus vê o meu interior. E quando eu guardo no meu coração, isso vai se exteriorizar e as pessoas do mundo verão que eu sou também um filho de Deus. Devemos ter tanto uma aparência interna, coração, quanto uma aparência externa, pescoço, de um filho de Deus. Amém, amados? Mas a palavra do Senhor continua e ele vai dizer assim: ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Então Deus quer que nós guardemos os mandamentos dele, mas por quanto tempo? Por quanto tempo eu e você devemos guardar os mandamentos de Deus? Mais uma vez, versículo 21 diz assim: ata-os perpetuamente. Por quanto tempo eu e você devemos guardar os mandamentos de Deus? Perpetuamente. Por quanto tempo eu e você devemos guardar os mandamentos de Deus?
enquanto eu e você tivermos vida aqui na terra. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, que aquele que perseverar até quando? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o versículo vai continuar e a gente vai ver aqui as consequências de eu guardar a palavra do Senhor. Qual que é o resultado disso na minha vida? O que eu ganho em guardar a palavra de Deus na minha vida? O versículo 22 vai dizer assim: quando caminhares, isso te guiará. Quando caminhares, isso te guiará. Você sabe o que eu aprendo? A primeira coisa que, quando eu guardo a palavra de Deus, isso me guiará. Quando eu guardo a palavra do Senhor na minha vida, isso me traz direção de Deus. Mas um segundo resultado que eu aprendo aqui, quando eu guardo a palavra de Deus na minha vida, o versículo 22 continua dizendo assim: quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando te deitares, te guardará. Segunda coisa que eu aprendo quando eu guardo a palavra de Deus na minha vida, isso me traz proteção. Quando te deitares, te guardará. Quando eu e você guardamos a palavra de Deus na nossa vida, isso nos traz proteção. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Praga nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Quando eu guardo a palavra de Deus na minha vida, isso me traz proteção do Senhor. Mas um terceiro resultado de quando eu guardo a palavra de Deus na minha vida, também ainda se encontra no versículo 22, que vai dizer assim: quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Quando acordares, falará contigo. Quando eu e você guardamos a palavra de Deus, ela fala conosco. A palavra de Deus fala conosco. Existe uma frase, não sei quem é o autor, que diz que se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. Quando eu e você guardamos a palavra de Deus, ela fala conosco. A Bíblia está dizendo assim: quando acordares, falará contigo. Mas o versículo 23 continua e diz assim: porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Diz a Bíblia que a palavra do Senhor é uma lâmpada. Diz a Bíblia que a palavra do Senhor é uma luz. Você se lembra do Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra do Senhor diz que Cristo nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. A palavra de Deus nos traz luz, direção para os nossos caminhos. Amém? Mas eu termino dizendo, o versículo 23 termina dizendo assim: porque o mandamento é lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. E as repreensões
repreensões da correção são o caminho da vida. A palavra do Senhor está dizendo aqui que a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz repreensões. A Bíblia está dizendo que a palavra do Senhor, ela nos confronta. E por isso muitas pessoas não aceitam a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia traz confronto. A Bíblia vai dizer que algumas atitudes que eu e você praticamos estão em desacordo com a vontade de Deus, e isso acaba afastando muitas pessoas de crerem e aceitarem na palavra do Senhor. A Bíblia é clara, ela está dizendo que, vou repetir, versículo 23, e as repreensões da correção são o caminho da vida. A Bíblia nos confronta. A Bíblia não diz aquilo que você quer ouvir. A Bíblia diz aquilo que você precisa ouvir. Repito, a Bíblia não diz aquilo que você quer ouvir, mas a Bíblia diz aquilo que você precisa ouvir. Quando a Bíblia nos confronta, quando ela diz que estamos errados, quando ela diz que a prática que eu e você estamos fazendo é algo que contraria a vontade de Deus, quando ela nos mostra os nossos pecados, ela não faz isso para nos humilhar. A Bíblia não faz isso para nos envergonhar. Pelo contrário, ela está dizendo assim: as repreensões da correção são o caminho de quê? Da vida. Você se lembra de Apocalipse? Apocalipse no capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O próprio Senhor diz assim: eu repreendo. Perceba mais uma vez a palavra repreensão. Eu repreendo e castigo a todos quantos o quê? Amo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quando a Bíblia nos afronta, ela não faz isso para nos envergonhar, para nos humilhar, mas ela faz isso com uma finalidade. Deus diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Deus, quando nos confronta, Ele nos confronta pelo seu amor. Mais uma vez, 6:23 de Provérbios vai dizer: e as repreensões da correção são o caminho da vida. Deus, quando nos repreende, é para nos mostrar o caminho da vida. Deus, quando nos repreende, é para nos mostrar o caminho da vida eterna. Deus, quando nos repreende, é para nos mostrar o único caminho. E que caminho é esse? João 14,6. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Que Deus te abençoe.